Olá, estamos começando mais um episódio do programa Vida e Atitude. E é uma alegria saber que você nos acompanha semanalmente aqui na Rede Super, canal 31.1, com a nossa programação. Hoje o Vida e Atitude traz uma convidada muito querida, ela é nutricionista, se chama Késia Rocha e ela vem nos falar de um assunto muito importante sobre, claro, a alimentação, mas alimentação prática, aquela alimentação para as mães reais, aquelas mães que têm pouco tempo e querem alimentar os seus filhos com muita responsabilidade. Então, é sobre isso que vamos falar hoje aqui com a nutricionista Késia Rocha. Acompanhe o nosso bate-papo. Késia, que alegria ter você conosco hoje aqui. É muito bom falar sobre qualidade de vida. O programa já tem um nome que fala sobre vida e quando a gente fala de nutrição, a gente já lembra da vida, né? Importante para a nossa vida. Seja bem-vinda ao programa Vida e Atitude. Obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui gravando, trazendo conhecimento nutricional. É um prazer estar aqui também. Késia, você, como a gente falou aqui, é nutricionista, há 8 anos já, tem uma caminhada bonita aí na área. Você é carioca, né? O pessoal acho que já percebeu aí o seu sotaque bonito, eu gosto muito. E você já trabalhou na Marinha, né? E atuou na APAE e atualmente trabalha então como nutricionista clínica com atendimentos online e presenciais também, certo? Em Curitiba, no momento. Conte um pouquinho da sua experiência que você teve aí trabalhando na Marinha. Foi um hospital da Marinha? O Hospital da Marinha, no Rio de Janeiro mesmo, no Meia. Lá eu era concursada e lá era uma outra parte da nutrição, a segurança alimentar. Hoje eu atuo clínica, como dieta, cuidando da saúde dos pacientes e tudo mais. Lá é a parte da segurança alimentar que muita gente não conhece, mas que tem todo hospital, restaurante. Interessante. E depois você atuou também um tempo na APAE, certo? Que é uma instituição muito importante também. Isso, voluntariado lá na APAE, a gente cuida de criança com TDAH, autismo, toda a questão de seletividade alimentar, todo esse acompanhamento nutricional também. Muito bom. Késia, e hoje, então, como você falou, você atua com a nutrição clínica, certo? Atendendo presencialmente e também online, e mais assim, focando nessa nutrição acolhedora, certo? E livre de terrorismo nutricional. É estranho, né? Para quem ainda não viu, como assim terrorismo nutricional? Fala para nós um pouquinho, porque a gente ouve tanto falar e tem lido a respeito desse terrorismo nutricional. Sim, é porque as pessoas pensam que para você fazer dieta, você não pode comer doce nunca mais, que você não pode chegar no final de semana comer um hambúrguer, ter esse tempo aí com o lanche. No entanto, é possível se alimentar bem de forma saudável sem esse terrorismo, sem achar que você precisa ficar tantas horas sem comer e abrir mão mesmo de ter uma vida ali com seus amigos, de sair para lanchar. É possível se alimentar bem. Até para não se tornar aquela pessoa, digamos assim, antissocial, aquela pessoa chata, porque muitas vezes, quando nós começamos uma dieta ou temos um planejamento de fazer uma dieta, às vezes a gente acaba sendo radical, não é mesmo? E não precisa disso. Não precisa. Como você falou, a alimentação está ligada à mesa. Tudo que envolve comida, confraternização, tudo tem comida. Então imagine você abrir mão de estar com os amigos, família, porque você está numa dieta super rígida, quando não precisa ser dessa maneira, sabe? Que maravilha, né? Que bom que pode ser diferente. E quais são os erros mais comuns, já que o foco principal da nossa conversa aqui hoje será a nutrição, aí pensando nas mãezinhas que trabalham bastante, as mãezinhas que às vezes até estudam e trabalham, enfim, têm muitas atividades, mas elas não querem deixar de alimentar as suas crianças, seus filhos com responsabilidade, ok? Então, mas quais são os erros mais comuns que as mães podem cometer nessa alimentação da criançada por falta de tempo? Sim, dar ultraprocessados, né? Acaba que hoje em dia é muito comum eu ouvir mães que falam que dão nuggets, dão alimentos, batata frita, no dia a dia, não que não possa ter nunca. Ou mesmo coloca a criança para assistir TV, tela, por conta da correria. Na minha época, minha mãe falava assim, tem que comer
na mesa, não podia assistir TV. Então, são erros bem comuns e que não é necessário, é possível ter uma alimentação saudável sem consumir ultraprocessados no dia a dia. Perfeito. Mas conta um pouquinho pra gente, quando você falou aqui da cena da criança, de repente, estar se alimentando na frente da tela, qual é o perigo, né, ou os problemas que podem trazer para a vida da criança se ela começar com esse hábito, que acho que chamaria de vício até, né, Sim. de alimentar-se na frente da TV? A distração. Quando a gente vai ao cinema, por exemplo, você come muita pipoca porque você não está prestando atenção. É Você está verdade. prestando Aham. atenção no filme. Então você acaba comendo mais, a criança não tem acesso ao alimento, você não manda uma mensagem para o seu cérebro que você está saciado, que você está se alimentando. Então, quer ver criança obesa, criança que fica muito na frente da televisão, muito na tela, porque não presta atenção e também não aprende a comer os alimentos, a valorizar, porque não tem noção do que está comendo mesmo, só está enfiando ali, só engolindo. Uhum. Falta aquela consciência ali na hora, né, porque daí não tá sentindo, nem vendo o que está comendo, como você falou. Se eu comer na frente da TV, com certeza eu vou comer muito mais. Sim, é comprovado. A gente tem até uma dinâmica que eu já fiz com alguns pacientes, a gente gosta de fazer. Você dá o chocolate para alguém e pede para comer. A pessoa já pega, coloca na boca e engole. Não sente, não vê se o chocolate ele é amargo, se ele é doce. Você não manda mensagem para as papilas gustativas do que você está sentindo. E a nossa língua ela tem o doce, o amargo, o azedo. Então, quando você não para comer e prestar atenção, você come muito mais e não aprecia esse alimento da forma correta. Olha que interessante isso que você falou, é por isso então, e aí o que acontece? A criança acaba tendo aí, e não só a criança, mas todos nós, aí vários problemas, inclusive a obesidade, né? Exatamente. Agora, para as mães que trabalham bastante, as mãezinhas que têm uma vida bem dinâmica, para não chamar de vida corrida, de repente no final de semana, como que ela poderia fazer? Como que essas mães podem fazer acontecer ou ser de forma diferente, aí de repente aproveitando o final de semana, né, para facilitar aí toda semana que vem pela frente, será que dá para fazer alguma coisa diferente? Dá umas dicas aí para gente, para todas as mãezinhas que estão nos acompanhando. Tem várias atitudes práticas que podemos ter, por exemplo, a maioria das pessoas, elas já cozinham feijão, 1 quilo, e separa em potinhos. Ninguém vai cozinhar feijão todos os dias. Sim. Da mesma forma, o arroz, você pode refogar, já colocar cru, deixar nos potinhos, só virar, fazer o arroz na hora, colocar água fervendo. O alface, a salada, também o alface americano, a gente sempre brinca de dar alface americana para criança, porque a gente fala alface do McDonald's e já interessa, né? Ah, A interessante. criança. E aí você pega o alface americana, lava tudo, coloca com papel toalha no pote, vira o pote de cabeça para baixo e assim não passa umidade. Então o alface está sempre fresquinho ali, lavadinho e é mais fácil comer na hora. Tomate cereja, que a criança gosta muito. Outra opção que eu sempre dou para meus pacientes também é o frango desfiado. Você cozinha 1 quilo de frango, temperado já, e coloca nos potinhos. Então, Cozinha na água? na água, sal, eu só não coloco cebola nem alho para evitar de azedar, então só deixo ele já cozido. E aí, se quiser fazer uma panqueca, tem. Quiser fazer um frango com macarrão, tem. Então, já tem bastante opções. Também, hamburguinho, já pegar o patinho ali, já deixar pré-pronto. São opções práticas que você pode deixar pronto no final de semana para quando quiser, no dia a dia, já facilitar, acelerar, já ter. O hamburguinho eles vão adorar, né? Sim, criança adora. E achei interessante quando você falou também da alface americana, eles já vão lembrar daí do lanchinho que eles foram, sei lá, foram comer um hambúrguer fora, tinha alface, daí já lembra, já estimula a criança a querer comer a alface. Exatamente. Muito interessante. Agora, a alface pode congelar, não vai... Não, alface não é pra... congela, né? Não, na Só geladeira. Ah, Aham. entendi. O frango, sim, no Frango, sim. congelador. Muito bom. Agora nós vamos falar de uma coisa que se fala há tanto tempo, mas que parece que a maioria de nós não tem ainda a consciência. É um desafio, né? Que é o açúcar. Então, por que é tão importante evitar dar açúcar às crianças? Sim, o açúcar ele é viciante, né? E o mecanismo do açúcar é um assunto que também está muito em alta, que é a dopamina.
O que acontece? Quando a criança ela começa a utilizar o açúcar como mecanismo de recompensa, fica muito difícil, porque a criança já vai ficar viciada ali em tive um dia ruim, a gente sempre brinca com isso também. Tive um dia ruim, mereço uma coquinha. Tive um dia ruim, mereço comer um chocolate. Então, como o açúcar ele tá muito ligado a esse receptor de dopamina, que é um neurotransmissor, se você já der muito cedo para a criança, ela vai se acostumar a esse prazer imediato e vai ficar cada vez mais difícil consumir alimentos que não sejam tão palatáveis como o açúcar é, como a gordura é. Uhum. Agora, digamos assim, a criança, ela quer comer um doce, tá? Ela tá com vontade e ela pede para a mãe. Aí tem como substituir, digamos assim, Sim. quais as ideias que você traz para a gente aí na substituição, digamos assim, ah, eu quero chocolate. Ah, bom, não vou dar chocolate para o meu filho agora, ele já comeu chocolate ontem, né? Hoje eu quero dar uma coisa saudável, mas que possa saciar um pouquinho essa vontade de comer o doce. Dá algumas ideias para a gente. Crianças que são acostumadas a não ter o açúcar desde sempre, elas conseguem porque elas não conhecem o sabor do açúcar, então Aham. fica mais fácil, né? Então, assim, o próprio cacau, você fazer receitas panqueca, colocar o cacau, a banana mais madura, a uva passa, você consegue fazer sorvete, consegue dar opções de alimentos que são doces, mas que não levam o açúcar refinado, que o problema mesmo é o açúcar branco. Certo. Agora, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para você, já que a gente está falando aí do açúcar, que esse assunto é tão interessante a gente trazer para a nossa consciência, né? Para a consciência de todos nós, a questão de quando, digamos assim, a partir de quantos anos a criança pode experimentar um pouquinho de açúcar e não vai ser tão prejudicial assim para a saúde. É a partir de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou não tem uma idade certa para... Tem uma idade certa, né, depois de passar toda a introdução alimentar e tudo mais, você até pode lá depois de 3, 4 anos começar a dar sim o açúcar. Mas, como eu falei, a criança ela já tem uma predisposição, então a criança ela Uhum. sempre quer o mais fácil. Aham. E se a gente não limitar essas escolhas da criança, porque a gente adulto a gente tem consciência, a gente consegue impor limite, a criança não. Então o ideal mesmo é a partir dos 3, 4 anos, se quiser dar em quantidades pequenas e sempre optando por o açúcar não tão refinado. Perfeito. Agora eu fico pensando aqui, né, quando a criança começa a perceber os hábitos da mãe, né, dos pais. Porque é claro, né, a criança ela observa tudo e ela vai absorver e querer seguir o exemplo. E aí que mora o perigo. Que muitas vezes as mães dizem: "Não coma isso, meu filho, minha filha", mas está comendo na frente da criança determinadas coisas que talvez vai despertar, né, essa vontade na criança. Então, esse exemplo das mães realmente vai influenciar na alimentação de seus filhos? Com certeza, como você mesmo falou agora, não adianta você querer dar brócolis pro seu filho quando você está comendo batata frita, ele vai te questionar. Por que eu tenho que comer saudável se você não está comendo saudável? E a criança, todo o espelhamento dela são os pais. Tanto que ela brinca, ela quer usar o salto, ela quer usar exatamente as coisas que os pais e as mães usam. Da mesma forma é com a alimentação. Então, se ela não tem acesso, o acesso já é limitado, e ela vê os pais fazendo, aí mesmo que ela vai fazer. Eu sempre brinco também que eu tinha uma cachorra que ela comia tudo. Mamão, tomate, tudo sem imaginar saudável ela comia, porque ela É. via a gente comendo. Se um Aham. cachorro é capaz de comer o que a gente come, você imagina uma criança que tá ali no dia a dia com os pais, sabe? Sim, a criança se espelha, né, nos pais. Agora, às vezes é um desafio muito grande, porque é muita festinha de aniversário, então é complicado, né? De repente a mãe está ali numa festinha de aniversário, comendo um docinho, a criança vê, quer também, mas eu acho que é como você falou também, vai desde o início, né, trazer essa educação alimentar, mas é um desafio, eu fico pensando aqui que é um desafio para todas, né? A gente que é mãe sabe. Para mim já foi um desafio, penso que para quem está sendo mãezinha aí de primeira viagem também, né? Sim. Mas é interessante a gente observar o quanto
que as crianças se espelham nas mães, principalmente, porque no pai também, mas a mãe, ela está mais junto sempre, né, no dia a dia, ali, diretamente. Então, é uma influência, digamos assim, que direta, influência direta. Sim. E eu fico pensando nos seus atendimentos, porque você atende tanto online quanto no presencial. Conte alguns cases, assim, que você tem visto ou como que você observa essa questão de os filhos quererem fazer o mesmo, né, ou quererem se inspirar na alimentação, das mães. Sim, tem das 2 formas, tanto positiva quanto negativa. Eu já tive paciente que eu acompanhava no dia a dia, de ser amigo, ser próximo mesmo, da gente tentar tirar o açúcar da criança que já estava ficando obesa ali no dia a dia, e na hora de eu falar assim: "Olha, pode consumir o suco de abacaxi sem açúcar, porque abacaxi é doce, laranja é doce, não tem necessidade de colocar açúcar". E a criança querendo tomar, estava disposta a tomar, e a mãe: "Ai, deixa eu colocar só um pouquinho de açúcar". Coitado, mas Aham. porque até a mãe acha aquilo ali, então assim, ela passar esse desespero para o filho do açúcar, não precisa do açúcar, como que a criança vai fazer? Por isso que o exemplo é o principal. Agora, se a mãe ela pega, toma aquele suco ali sem açúcar, de forma natural, mostra que é possível, já fica mais fácil. Da mesma forma que eu já vi mãe de paciente minha também, que a criança segurando uma jujuba na mão e não comia, porque não sabia o que era doce. Então, assim, ela não tinha nem interesse, Que incrível esse porque foi exemplo. acostumada desde sempre a não comer, então não gosta, não toma refrigerante, não tem vontade nenhuma de experimentar o açúcar. Entendi, muito, muito interessante esse exemplo que você trouxe da jujuba na mão, de repente a criança pensou que era, sei lá, até um brinquedinho, porque é coloridinho, né, Sim, mas não sabia que era doce, então, por isso a importância aí de segurar ao máximo que der, como você falou ali, a questão da idade, né, saber bem a idade que a criança pode começar com um pouquinho de açúcar, sei lá, experimentar um docinho, de repente, numa festinha de aniversário, né, do coleguinha, mas trazer essa consciência, esse cuidado e o exemplo, né, o exemplo que vai influenciar a criançada. Muito, muito interessante. Agora me conte, Késia, por favor, sobre alguns traz pra gente, assim, porque sempre é bom a gente ter ideias, né, no dia a dia para preparar lanches rápidos, porque nós começamos a falar desde o início aqui da questão do tempo, né, gerir o nosso tempo é algo tão importante e desafiador. E principalmente para quem é mãe, a gente sabe que não é fácil. Então, às vezes, naquela correria, vou dar aquele alimento processado, só que não, né? Tem como fazer diferente. E eu queria então que você trouxesse para gente algumas ideias assim de lanches rápidos para as mães e para as crianças também, porque de repente esse lanche, eu penso que ele vai poder ser para a mãe, né, consumir e os filhos ao mesmo tempo. sim. É sempre bom a gente trazer lanches e alimentos que traria no ultraprocessado, então para a criança fazer associação, como eu falei com Uhum. você do alface americana, que a gente Sim. associa ao McDonald's, né. Então o próprio hamburguinho, que eu já havia comentado com você, que é bem interessante fazer o hamburguinho em casa, fica bastante saboroso, é bem prático fazer o Uhum. hamburguinho em casa. Outra opção que eu sempre gosto de dar também é isca de frango, como se fosse fazer o nugget, mas com aveia, na airfry. Ah, É muito interessante. fácil, é muito prático, é Como só que faz esse? você pega, corta o frango em isca, né, tempera ele como você está acostumado a temperar, passa no ovo e passa na aveia em flocos. E aí põe na airfry 20 minutinhos, mais ou menos, e ele fica bem crocante, como se fosse o nugget, e saudável, super saudável. Muito bom, muito boa essa ideia. E com a Uhum. batatinha rústica, que eu também gosto sempre de passar, porque também associa a batata frita. Sim. Então, assim, a batata rústica você não precisa nem descascar, só cortar. Já a batata você tem que botar para cozinhar ela um pouquinho al dente, e depois também colocar na airfry, dá para fazer no forno também, mas hoje em dia a maioria das pessoas tem airfry e acaba sendo um pouco mais prático também. Uhum. Uma coisa que também me veio aqui, não está no nosso roteiro, no nosso script, mas eu gostaria de perguntar para você o cuidado que as mães devem ter no corte dos alimentos para as crianças pequenas que estão começando na introdução alimentar, né? Por exemplo, aquela criança que já pode comer já um alimento assim como
uma batata rústica, alguma coisa assim, mas tem que ter um corte específico, certo? Para cada idade. Sim, cada idade tem, elas são orientadas, né? De acordo, geralmente as mães já fazem acompanhamento nutricional ou com pediatra, mas é importante também deixar a criança pegar o alimento inteiro, ela visualizar, colocar na boca, depois de uma certa idade que ela já consegue ter esse acesso, até para ela, se der muito picadinho, a gente tinha uma impressão antigamente, minha mãe fazia muito isso comigo, muitas mães já fizeram isso também, de pegar os alimentos e esconder no feijão, né? O legume ali, amassar para a criança não ver. Era assim mesmo. Mas é errado, porque aí a criança não vê, come a vida toda sem ver, quando na verdade ela tem que ter ciência do que ela tá comendo, ela tem que saber que ela tá comendo abobrinha, cenoura. Então, sim, dependendo do tamanho da criança tem que ter um corte adequado, mas quando a criança já é maiorzinha, é ideal que ela também tenha acesso a esses alimentos, coloque na boca, ela mesmo já brinque e faça aquela sujeira toda, mas que ela participe dessa alimentação. Faz muito sentido isso que você nos falou, porque daí a criança vendo ali o que é o alimento, ela vai conhecendo, com certeza vai sabendo até diferenciar o que ela gosta, o que ela não gosta, o que agrada mais o seu paladar ou não. Exatamente. Muito sentido mesmo. Késia, e para a gente terminar o nosso programa de hoje, eu queria que você contasse para a gente então o que vale sempre a pena ter na geladeira e depois, será que é possível realmente a gente cuidar da alimentação da família sem fazer com que isso torne a gente refém da cozinha? Sim. Então, alimentos práticos que sempre é importante ter. Proteínas, sempre no congelador. A gente sempre orienta também fazer a feirinha segunda e quinta, que segunda você compra até quinta, quinta até segunda. Então não dá para ter muito ali alimentos, verduras, legumes, porque estraga, mas essa organização de compra, porque na correria do dia a dia você parar para ir ao mercado ainda, comprar, você vai acabar ficando com preguiça de fazer uma alimentação. Eu chego cansada do trabalho, ainda vai ao mercado. Agora, quando você já tem esses alimentos, já ali, como eu falei, o arrozinho, já só colocar uma água fervente, já tem as proteínas porcionadas. Então, alimentos sempre tem que ter proteínas, as verduras, as frutas, iogurte natural, sempre importante. Alimentos proteicos, que são a principal, né, base da alimentação. Inclusive, a pirâmide alimentar foi alterada, não é mais carboidrato, ali a base são as proteínas, então é muito importante uma alimentação proteica. E sim, é super possível, com as dicas que eu dei aqui hoje, de ter uma alimentação saudável sem ser refém da cozinha. Então, você separando um dia para organizar toda a alimentação da semana, você não precisa ficar todos os dias ali fazendo tudo de uma vez, ficando super cansada e refém da cozinha. Com certeza, muito bom. E o legal de tudo isso, além da mãe estar cuidando do bem-estar, né, da qualidade de vida dos seus filhos, ela está cuidando de si também, porque eu acho que é um motivo a mais, digamos assim, é uma coisa a mais para ela se cuidar, estar cuidando dos filhos, porque quando ela está cuidando da alimentação dos filhos, das crianças, trazendo essa alimentação saudável e consciente, ela vai estar cuidando dela também. E, bom, dos dois lados, né? Cuidando dela, ela mostra para os filhos que ela é um bom exemplo e vai estar influenciando, e ao contrário também fazendo para os filhos, ela vai se motivar a também comer de uma forma saudável. Olha, muito, muito legal isso que você trouxe para a gente. Vale a pena Vale. cuidar de tudo isso, porque lá na frente o impacto vai aparecer. Sim, é prazeroso. Muito, muito bom. Késia Rocha, nutricionista, que bom ter você conosco hoje aqui no Vida e Atitude. Agradeço muito a sua presença e vamos fazer assim agora para o pessoal que está nos acompanhando. Vamos contar como que as pessoas podem entrar em contato contigo e como que funciona o seu atendimento quando a pessoa quer presencial ou online. Conta aí para o pessoal. Online é para todo o Brasil, né? Então é uma flexibilidade maior o atendimento online. Presencial eu atendo aqui em Curitiba mesmo. E para conseguir atendimento comigo através do meu Instagram, Késia Rocha Nutri, e lá você consegue o link para entrar em contato e agendar a consulta. Muito bom. Késia, obrigada mais uma vez, uma alegria ter você conosco. Deus te abençoe, obrigada. Amém.
E você que esteve conosco, que maravilha que você está acompanhando aí toda a nossa programação na Rede Super e acompanha este programa aqui que é o Vida e Atitude. Olha só, sempre um assunto relevante aqui para compartilhar com você. Você já conhece os Ministérios Pão Diário? Este programa aqui, o Vida e Atitude, é uma realização de Ministérios Pão Diário e sabe que você pode acessar as nossas redes sociais, Pão Diário Oficial, e lá você pode, no nosso Linktree, encontrar todos os recursos ali para você e para toda a sua família. São muitos recursos audiovisuais, são livros, enfim, tem uma infinidade de produtos para abençoar a sua vida. Então, acesse o nosso Instagram, pãodiario.org, aliás, pãodiario.org é o nosso site, mas também Pão Diário Oficial é o nosso Instagram. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe grandemente a sua vida e te espero no próximo Vida e Atitude. Olá, que bom ter você novamente aqui conosco. E se é a sua primeira vez no canal de Ministérios Pão Diário, seja muito bem-vindo. Hoje, no nosso momento de devocional, vamos ler Dia a Dia com Moody. O texto bíblico está em 1 João 4,4, que diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Jesus é o único ser humano que conquistou este mundo e o venceu completamente. Quando ele gritou na cruz, está consumado, isso foi o grito de um conquistador. Ele venceu todos os seus inimigos. Ele venceu o pecado e a morte. Ele encarou todos os inimigos que você e eu temos que enfrentar e venceu. Agora devemos nos lembrar que tudo que pertence ao ser humano tem a marca da falha. Todo ser humano, quando tira os olhos de Deus, fracassa. E todos experimentamos o fracasso em algum período de sua vida. Abraão falhou, Moisés falhou, Elias falhou. Pense nos homens que se tornaram famosos e que foram tão poderosos na Bíblia. No momento em que tiraram os olhos de Deus, eles ficaram fracos como qualquer outra pessoa. E eu acho uma coisa muito singular que esses homens tenham falhado no ponto mais forte de seu caráter. Eu acredito que seja porque eles não estavam vigilantes. Veja, Abraão era conhecido por sua fé e foi nisso que ele falhou. Moisés era conhecido por sua mansidão e humildade e ele falhou exatamente nisso. Elias era conhecido por seu poder na oração e por sua coragem, mas se tornou covarde. Pedro era conhecido por sua ousadia e uma criada o deixou quase louco de medo. João, o discípulo amado, era conhecido por sua mansidão. No entanto, encontramos ele pedindo para fazer descer fogo do céu em uma pequena cidade por eles não terem sido hospitaleiros. Portanto, devemos entender que precisamos ter o Espírito de Cristo, ter sua vida em nós. Então teremos um poder que é maior do que qualquer poder deste mundo. E com esse mesmo poder, poderemos vencer o mundo. Que a nossa oração no dia de hoje seja: Senhor, quero mais de Ti em mim, que Cristo esteja em mim em todos os sentidos, para que eu possa vencer o mundo. Se esse devocional abençoa a sua vida, eu acredito que ele possa abençoar mais alguém. Então junte-se a nós e compartilhe a sabedoria transformadora da Palavra de Deus. Deus abençoe. Olá! Hoje nosso devocional está no livro Dia a Dia com Tozer. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Colossenses 3,16. Os homens piedosos da antiguidade, por meio de quem as Escrituras chegaram até nós, eram fiéis em suas exortações sobre fé pessoal e piedade, características da igreja primitiva. O método apostólico de ensinar, instruir e encorajar alicerçava-se sobre a doutrina cristã sólida e fundamental. Esse foi o método de Paulo em suas cartas no Novo Testamento. Primeiramente, ele deu a seus leitores razões escriturísticas para certas ações e atributos cristãos. Ele proveu a base e a razão,
e então exortou os leitores a responder adequadamente. Não sabemos se Paulo era o escritor do livro de Hebreus, mas o método de exortação é semelhante ao de Paulo. Temos garantia de que Cristo é maior do que Moisés e maior do que os anjos, e que ele comprou a salvação da humanidade. E então a exortação: se todas essas coisas são verdadeiras, deveríamos então continuar amando-nos e orando uns pelos outros. É um argumento bom e gracioso. Quando temos razões para fazer algo, devemos executá-lo sem atraso e sem reservas. Por isso hoje, oro: Senhor, por toda a instrução bíblica apresentada por mestres em nossas instituições cristãs e por pastores em nossas igrejas, que Tua palavra seja ensinada com clareza e poder, advinda da unção do Teu Espírito. Amém. Este foi mais um devocional do Ministério Pão Diário. Se você deseja que essa mensagem chegue cada vez mais longe, não deixe de compartilhar aqui embaixo para as pessoas que você conhece. E também, se você deseja contribuir com esse ministério, não deixe de doar no nosso site.